Oi, está começando mais um episódio de Mãe Sem Culpa. Um espaço de conversas reais e sinceras, que são muito necessárias na maternidade. Hoje vamos falar de um assunto muito delicado. Vamos falar da saúde mental da mãe. Sabe aquelas emoções difíceis que muitas vezes estão silenciadas dentro da gente? Sentimentos como culpa, solidão, exaustão, sobrecarga, tudo isso junto com amor? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos escutar, vamos acolher, sempre lembrando que a mãe também importa. E para esse bate-papo, eu trouxe duas convidadas maravilhosas. A psicóloga Camila Tomaszewski e a mentora de mães, Aurélia Chinek. Gurias, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Saúde mental é coisa de mãe também. E eu gostaria de perguntar para a Camila. Camila, o que mais compromete a saúde mental das mães bem no início da maternidade? O início da maternidade ele é muito sobrecarregado, né? É uma sobrecarga de informações novas, onde a mãe precisa aprender a lidar com um serzinho novo, né? Principalmente no primeiro filho, onde é tudo novo, né? Onde a rotina familiar vai mudar, onde o bebê vai ter demandas que a mãe não sabe identificar inicialmente, e isso é muito pesado, né? É difícil para a mãe conseguir lidar sozinha com tudo isso. Então, acho que o peso maior do início, assim, da primeira maternidade, dos primeiros dias, vem por essa dificuldade de compreender essa nova rotina, essa nova adaptação familiar, para toda a família que está envolvida ali naquele novo momento, né? Isso tudo, além dessa nova rotina e todas essas mudanças somados aos hormônios da mãe, acaba gerando essa solidão materna. Eu acredito muito que a solidão materna é a nova pandemia. Esse sentimento que a mãe carrega, né? Ah, eu tenho que dar conta de tudo. Eu não quero mostrar para a sociedade, né? Uma mãe fraca, uma mãe frágil, né? E muitas vezes muitas mães não têm essa rede de apoio, né? Que é muito importante para as mães. Também vou fazer outra pergunta aqui, Camila. Quando é que a gente identifica que esse cansaço emocional já está num sinal de alerta? Sim. É muito sutil, né, a identificação, assim, da dificuldade. A partir de que momento a gente pode classificar como uma depressão pós-parto ou um baby blues, né, que é aquela tristeza que acontece ali 1, 2 semanas depois, relacionada a todo esse movimento de mudança, né, em cima do novo bebê que chega ali, da mudança hormonal, de tudo aquilo que acrescenta ali. Como diferenciar? O baby blues é algo que é passageiro. Né? Tu vai sentir ali uma tristeza, né, faz parte da adaptação, eu diria assim, né, a partir da fase do baby blues. Sim, acabou de sair aquele bebê, tu tem que ainda se conectar com aquilo ali, né? O que está acontecendo, uma nova rotina, é muita coisa, né? E acho que também existe muito também um mito de que tu vai te conectar imediatamente com o bebê. E isso é construído, né? Isso não acontece de um dia para o outro. Então, essas emoções, às vezes, difíceis de lidar, no começo a gente precisa ficar muito a tempo, mas em parte elas fazem parte daquele processo de adaptação. Porém, quando ela dura por um longo período, quando a mãe começa a ter muito choro, né, situações de choro, quando ela começa a ter dificuldade ali de fazer de fato essa conexão ao longo dos dias ali com o bebê, né, começa a ter dificuldade, a família começa a perceber um isolamento, né, uma falta de autocuidado, apesar de que nos primeiros dias é difícil mesmo de ter autocuidado, enfim, né, em relação a toda a demanda ali que o bebê gera, mas conseguir descansar, não ficar 100% alerta ali em cima do bebê, conseguir delegar, quando quem tem rede de apoio e consegue, né, acessar essa rede de apoio, esse também é um sinal de alerta. A gente precisa conseguir ter essa percepção de que a mãe pode acessar essa rede de apoio, ela não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Então, esses são alguns sinais, assim, de alerta que podem indicar uma depressão pós-parto. Até 20% das mulheres
podem desenvolver uma depressão pós-parto, e isso é um número muito alto. Né? É que é normal, o normal é o puerpério, né, que são sintomas leves, né, né, que pode ter um pouco de irritabilidade, Exato. um pouco de choro, né, um pouco de se sentir triste, né, isso é normal. Exato. Aí já o anormal é uma coisa mais exagerada desses sentimentos, né? Intenso e duradouro, Sim. Né? Ah, sim. É importante essa rede de apoio estar atenta e conhecer isso. É muito importante o obstetra orientar a família, o marido. Agora eu queria também falar sobre a culpa da mãe, né? Que muitas vezes a gente está dando o nosso melhor e mesmo assim, por que a gente sempre se sente culpada? Sim. Frente a todas as demandas novas que surgem, né, quando chega o bebê, a mãe deixa muitas coisas para trás, né, e ela precisa fazer muitas escolhas porque é inevitável, não tem como tu dar conta de tudo, e a mulher nem deve dar conta de tudo porque é muito pesado, né, querer dar conta de tudo. E quando ela faz essas escolhas e aceita e enxerga essas mudanças todas que acontecem em frente à chegada do bebê, é inevitável sentir a culpa, né? A culpa, ela faz parte da emoção ali. O problema é quando a gente também tem esse olhar de se sentir culpada por tudo, né? Por tudo. E achar que você, a mãe ali, é a única responsável pelas coisas que estão acontecendo, pelo cuidado com o bebê, pelas mudanças que estão ali acontecendo naquele novo ambiente, naquela nova rotina familiar. Quando a mãe acaba pegando para si todas as demandas e não, como a gente falou anteriormente, né, recebendo esse auxílio da rede de apoio. Quando existe, né, a gente sabe que tem muitas mães que não têm rede de apoio, e aí é bem mais complicado de lidar nessa fase do puerpério. Então, a culpa, ela é algo que a gente precisa ter um olhar micro, né, ali dentro de cada situação que a mãe está vivenciando nova, para conseguir entender que ela inevitavelmente vai ter que fazer escolhas, né, e aquela nova rotina faz parte da vida nova dela, né, da nova configuração familiar. Também dentro dessa chegada desse bebê, inevitavelmente a gente acessa muitas crenças interiores nossas, né, da nossa infância, do nosso cuidado enquanto criança, enquanto bebê. E isso, quando a mulher tem um novo bebê ali, um filho para cuidar, isso vem muito à tona, né? Essas lembranças de como que tu foi cuidado. Lembranças conscientes e até inconscientes dentro desse processo de crenças, né? Que vão também trazer o sentimento de culpa. Então, tudo isso a gente exige muita atenção. A gente tem que estar muito atento, né? Frente a essas mudanças. Com as minhas alunas eu brinco que dar conta de tudo saiu de moda com a pandemia, né? Porque ficou bem claro que é impossível. E eu tenho um outro conceito que eu também falo para elas sobre a culpa, que se a gente não pode ir contra o nosso inimigo, a gente precisa se aliar. E é isso que eu penso da culpa. Porque a culpa é importante. Porque senão a pessoa fica sem filtro e é uma pessoa desagradável. E a gente vive em comunidade, então a gente precisa desse filtro. E a culpa da mesma forma. Se eu fui lá, errei, briguei com meu filho, essa culpa precisa servir como um sinal de alerta. No próximo interação, eu vou agir diferente. E a mãe ter essa consciência e ensaiar como que eu quero responder para o meu filho, que não seja gritando. Então, ter essa consciência, ela acaba se livrando da culpa, mas usando ela como um sinal de alerta, porque algo não vai bem quando gera essa culpa. Então, é bem importante olhar para ela com esse carinho e usar ela para aprender, né? Porque os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Com certeza, mas eu acho que é até alguma coisa até da nossa sociedade, né, de ter aquela mãe perfeita, né, que não pode errar nada, nunca, né, então a gente acaba nos colocando em situações que são coisas normais, mas mesmo assim a gente acaba se culpando, né. E é como importante, né, gurias, a gente já procurar um apoio psicológico já desde o pré-natal, né? Porque aquela mãe que já soube, né, do positivo, ela já está com muitas
tá modificando já o corpo dela, ela tá sofrendo várias já mudanças emocionais, né? Já está com muitas coisas nela, né? Até fisiologicamente, hormonais mudando, né? Então, como é importante, né, a gente já procurar esse apoio psicológico desde da gravidez, né? Claro. E são pouquíssimas mães que buscam, né? Eu sempre brinco que o enxoval do nenê está na ponta da língua, o melhor quarto, mas o enxoval emocional da mãe, que é o mais importante, porque educar é transbordar, a mãe precisa estar bem para poder educar, então ela acaba esquecendo e se deixando de lado, e na maternidade isso se acentua, cuida de todo mundo e não cuida de quem cuida, né? Agora vamos ver um depoimento da Larissa. Oi Dani, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou mãe do Fernando de 2 anos e 4 meses e da Cecília de 4 meses. A gestação do Fernando foi super tranquila, foi mágica, né? Eu ganhei ele de parto normal, mas depois, alguns dias depois, não sei exatamente precisar quanto, eu comecei a sentir os efeitos ali do puerpério e da depressão pós-parto. O que acontecia, assim? Com o Fernando, digamos assim que eu não atingiu a minha relação com ele, porém a minha relação com as outras pessoas ficou difícil, sabe? Porque a privação de sono me pegou de jeito. A privação de sono, a insegurança de mãe de primeira viagem, ao mesmo tempo que eu queria mostrar que eu sabia, que eu tinha estudado, que eu estava pronta para ser mãe, obviamente o meu inconsciente era muito inseguro. Então eu não aceitava dicas, eu não gostava dos pitacos. Alguns comentários pareciam que me atravessavam assim de uma forma, eu ficava muito irritada. Eu tava assim, para os outros eu tinha paciência zero, ainda bem que pro Fernando era enorme a minha paciência e o meu amor, né? Mas pros outros era assim, tipo, eu queria matar as pessoas, eu ficava muito irritada, assim, qualquer coisa que comentasse que não era do meu agrado ou me atingisse emocionalmente, porque a gente fica bem sensível, mas tava demais, sabe? Ficava muito irritada e muito sensível, a ponto de realmente ter crise de choro, assim, depois que o Fernando ia dormir. Aquela história de chorar no banho é verdade, sabe? E também de ficar realmente muito irritada, muito sem paciência, se colocando assim numa forma, tá muito arisca, assim, sabe? E o meu marido, principalmente, era o mais afetado, né? Então ele percebeu isso. No início ele ficou muito chateado, porque às vezes eu dava umas respostas bem rude, assim, né? Que hoje eu percebo, antes eu tava tão fora, assim, e exausta, que esse início é muito difícil, né? Que eu não percebia que eu tava sendo tão grossa e que o meu sofrimento estava um pouco fora do normal. Então, ele me disse, de repente tu conversa com uma psicóloga, né? E foi aí que as coisas começaram a melhorar. Junto com isso, por a privação de sono ter sido muito difícil para mim e o Fernando ter um sono muito complicado, tinha noites que, ali quando virou para os 4 meses, tinha noites que ele acordava assim, de hora em hora, de 1h30 a 1h30, ou seja, eu dava de mamar, eu esperava rotar e era um ciclo sem fim. E só aceitava eu, não aceitava o pai. Então aquilo ali foi muito, muito pesado para mim. Junto com a queda hormonal, me causou essa depressão. No puerpério do Fernando, eu consegui resolver só com terapia, porém demorou bastante tempo. E demorou para aliviar esses sintomas e até para eu entender o que estava acontecendo, assim, né? Já quando engravidei da Cecília, eu conversei com a minha médica, né, a minha obstetra, e falei, olha, aconteceu isso, eu não quero que aconteça de novo, porque tem grande chance de acontecer. Mas só voltando ali um pedacinho. O que me ajudou, né, foi a terapia
junto com nós contratamos uma terapeuta do sono. Então ela nos ensinou como organizar o sono do Fernando. Então eu organizando o sono dele e também o meu psicológico, digamos assim que eu me curei, assim, né? Porque eu comecei a dormir melhor e comecei a entender melhor o que estava acontecendo para poder me reorganizar emocionalmente, né? Agora indo para Sicília, desculpe esse parênteses. Indo para Sicília, eu já de pronto falei, olha, doutora, eu não quero passar por isso de novo e dessa vez eu tô disposta a tomar um remédio. Por mais que eu não seja tão adepta a essa questão de remédio, muito menos a antidepressivo, eu falei porque foi muito difícil pra mim, foi muito traumático e eu não quero passar por isso de novo. Tu me recomendas, né, um antidepressivo, se eu precisar dela? Não, com certeza e tal, a gente vai se falando. E tiro e queda, né? Aconteceu que no puerpério da Cecília a mesma coisa. Comecei a ter aqueles sintomas, só que daí eu não esperei. Que o Fernando, eu esperei o quê? 2, 3 meses pra conversar com uma psicóloga. Da Cecília não, eu já vi ali com 15 dias mais ou menos que eu já tava começando a entrar naquela história da depressão, naquele ciclo depressivo. Então, logo eu conversei com a minha obstetra e nós entramos com o remédio. Fiz umas consultas também com a psicóloga, só que agora com 2 pequenos é difícil, né, dar conta de tudo. Mas o remédio foi muito bom pra mim. E por mais que a gente tenha preconceito assim com os antidepressivos, a gente fazendo o uso com acompanhamento de um médico, principalmente um médico que te conheça, né, que conheça o teu histórico, o médico conheça o teu corpo, né, saiba, né, como é que tá o teu organismo, é seguro, sabe? Então, e cada pessoa vai ser indicada um tipo de remédio, por isso que eu até nem vou falar qual o remédio que eu tô usando. E eu tô conseguindo atravessar essa privação de sono e agora ainda mais outras questões, né? A gente se sente mais segura como mãe nas coisas do dia a dia, nos desafios, porém agora, além da privação de sono, eu tenho que lidar com essa questão dos irmãos, né? De como atendê-los, assim, de uma forma que ambos fiquem, não digo satisfeitos, até digo satisfeitos, assim, com o tempo que eu dou pra eles, né? E também separar um tempinho pra mim. Essa parte é mais difícil, né? Por enquanto eu tô conseguindo me dividir entre os dois. E pra mim, tento arrumar um tempinho aí. Mas o remédio tem ajudado muito. E agora, dessa vez, eu também conversei com meus pais sobre isso, porque eu não tinha passado na época que eu tava passando, o que eu tava vivendo pra eles. Então, eles até puderam, não, então deixa a gente te ajudar mais, deixa a gente participar mais da tua maternidade, né? E isso aí foi fundamental, assim. E eu enxergo também a ajuda e os conselhos deles até de outra forma, dos meus pais, da minha sogra, enfim, de outras pessoas. Eu consigo ver de uma forma mais positiva. E o meu marido também consegue conduzir melhor a situação comigo, que ele viveu intensamente, né, essa depressão comigo lá no primeiro, então ele consegue contornar melhor. E, claro, o remédio quase zera, né, esses sintomas, né? Claro que a gente vai ficar cansada de uma noite muito mal dormida, que tem, né, a gente sabe que tem, mas ele me ajuda muito a manter, assim, o equilíbrio, digamos assim. E não me arrependo de estar tomando dessa vez. Até porque eu quero estar bem para poder cuidar dos meus filhos, né? E poder cuidar de mim. E, inclusive, manter uma casa, tipo, tranquila de se ver. Apesar das loucuras que é ser mãe, né? Que não é fácil, mas é muito maravilhoso. Então é isso.
até me emociono, mas dessa vez eu posso dizer que, tipo, estou bem, e graças, né, à minha maturidade como mãe, como mulher, e também no puerpério, né, e graças a saber assim, não, dessa vez eu vou procurar uma ajuda realmente eficaz, e foi ótimo, sabe? Então é isso. Obrigada pela oportunidade de falar, e um grande beijo e boa sorte no programa. Primeiro gostaria de agradecer a Larissa, né, pela coragem de nos compartilhar a história dela. É uma história muito tocante, né, gurias? E ela está representando muitas mulheres que vivem isso em silêncio. Sim, claro. Eu acho também bem legal, assim, de ressaltar o quanto é importante a família estar atenta, né? Porque às vezes a mulher, frente a tantas mudanças, ela não consegue perceber. Quando a mulher percebe, é mais fácil, né, de ter essa procura mais rápida. Mas quando a mulher não percebe, é a família que vai fazer essa ponte entre a mãe que está sofrendo, né, e o profissional que vai poder ajudar ali, acolher, ouvir, tomar uma medicação se for necessário, fazer um processo psicoterapêutico, né. Tudo isso, desde a gestação, é muito protetor. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Algumas mulheres não conseguem ter esse acompanhamento. Então, a família estar atenta é o ponto principal, né? Com certeza, tem que estar atenta. E a mãe precisa buscar essa ajuda, se abrir, fazer o enxoval emocional. Eu sempre brinco, quem ama estuda, então conhecer, porque ali no momento é privação de sono, são todas as cobranças, tanto da mãe quanto da família. Muitas vezes é importante selecionar a pessoa que ela vai escutar e pedir ajuda, e principalmente o marido tentar blindar essa mãe dos palpites. E tudo isso vai favorecendo, porque a mãe precisa desse tempo de conhecer o filho, a nova rotina. Então o emocional dela precisa estar blindado. Porque pitacos sempre vão ter, né? E a gente tem que saber filtrar isso, né? Mas muitas vezes, eu vou dizer, é muito chato, né, gente? Receber esses pitacos, né? Pessoas que às vezes nem têm filhos e gostam de se intrometer, né? Na educação do teu filho, até de como cuidar, né, do filho. É bem complicado também essa questão, né? Verdade, inclusive os profissionais. Na minha gestação e na minha maternidade, eu escolhi uma pessoa e era ela que eu recorria. E foi muito bom. Agora vamos para o quadro Educação Parental e Emoções. Vou perguntar para a Aurélia. Aurélia, educação parental pode apoiar na saúde mental da mãe? Totalmente, porque educar é transbordar. E o que eu sempre falo é que o filho precisa de uma mãe regulada. E ela precisa de 5 minutos dela só com ela para se nutrir durante o dia e realmente transbordar esse afeto, esse respeito com o filho. Eu acho também importante ressaltar o quanto às vezes as pessoas dão as suas opiniões em cima de coisas que não estão no controle da mãe, né? A gente não sabe quais são as dificuldades daquela criança, daquela família. Então, esse impor limites também vai um pouco da mãe. Eu sei o quanto isso é difícil às vezes, mas necessário, né? Da mãe conseguir impor limites com pessoas, às vezes, que acabam saindo ali um pouquinho, sendo um pouco intransigentes e dando pitacos e opiniões sobre coisas que elas não sabem a realidade, né? Então, existe essa necessidade que, às vezes, as mães ficam um pouco sem saber como agir, mas existe essa necessidade, né, da mãe conseguir, até para que isso não interfira, de fato, na educação e na criação do seu filho, né? O mundo mudou e as relações, né, o conhecimento é muito diferente. Então, de novo, eu vejo que é o papel do marido. Lá na minha casa, a gente brincava que o meu marido cuida da família dele e eu cuido da minha, para também não gerar conflitos, que é importante. Mas, novamente, preservar a mãe e a saúde mental dela é muito importante. O marido ou a rede de apoio tem que ter esse papel de guardião da saúde mental. E, Aurélia, teria alguma estratégia
para a gente lidar com esse estresse da rotina assim com os filhos? Organizar as visitas, né? Um recém-nascido, um bebê, os pediatras estão aí falando que não devem receber visitas, então limitar isso. A pessoa vai lá para contribuir, para ajudar a organizar a casa e não fazer visita para o bebê e ainda aumentar o trabalho da mãe. E esse autoconhecimento, esse momento de acolhimento, de escutar a mãe desabafar sem nenhum tipo de julgamento, porque muitas vezes o que ela mais precisa é ser escutada, ela não precisa de uma opinião, ela precisa de um acolhimento sem julgamento. Não, e é muito importante isso que tu falou, né, da visita, quando ela recém chegou em casa. Todo mundo quer conhecer o nenê, mas tem que respeitar o tempo da mãe também, né? Porque ela acabou ali com uma mudança, né? Acabou de ter um filho, então ela tá num processo ainda de adaptação com a rotina. É muita coisa envolvendo ali e tem muita gente que realmente não respeita isso, né? Então a mãe fica mais alterada com todas essas questões, né, de visitas e como é que ela vai, ai, não tô arrumada, né, começa a se sentir mal com a situação. Claro, e até mais uma sobrecarga para a mãe, né, ter que gerenciar essas visitas, né, essas pessoas que querem conhecer o bebê, acaba também diminuindo o espaço da mãe, que precisa de espaço frente a essa nova rotina, né, diminuindo os momentos de autocuidado também, que são super importantes, embora difíceis, principalmente no começo ali, né, enquanto os primeiros meses, mas que são necessários para que a mãe consiga descansar, para que ela consiga se sentir minimamente arrumada, bem consigo mesma, né, para conseguir manter o estresse gerenciado dentro do possível. Perfeito. Eu gostaria que a Aurélia falasse sobre qual a importância do autocuidado e da escuta ativa desse relacionamento com a criança, né, com os filhos. A mãe está conhecendo o bebê e a gente não conhece o cérebro, como que funciona o cérebro do bebê, porque se a gente conhecesse, a gente tem como ativar o modo obediência do filho, que ele consiga ter uma rotina do sono adequada para a mãe também poder descansar. Então precisa estudar e conhecer sobre isso e, além do mais, esse autoconhecimento. O que me nutre? Não que o nenê está dormindo, tirando uma sonequinha e vai lá lavar a louça, organizar a casa. A louça vai ficar lá. A mãe precisa desse descanso, desses momentos de autonutrição, porque, como eu falei antes, educar é transbordar. E a gente não consegue transbordar se a gente não está bem, não está nutrida emocionalmente. Perfeito. O autocuidado, às vezes, é aqueles 15 minutinhos, 10 minutinhos, que tu vai ali passar uma maquiagem no rosto, vai dar uma voltinha na quadra. Eu tenho uma bebê de 6 meses, então eu vivenciei isso há pouquíssimo tempo, assim, o quanto foi importante para mim tirar uns minutinhos em que eu saía de casa e dava uma voltinha na quadra, sozinha, né, porque a gente fica sobrecarregada realmente dessa nova rotina. Então é ver aquilo que te faz bem, por mais rapidinho que seja, por menor que seja, por mais simples que seja, conseguir fazer coisas que te ajudem a se sentir um pouquinho melhor, a retomar um pouquinho daquela mulher que tu era antes. O que te deixa feliz, né? No meu caso, Exato. Era frequentar a academia. Eu tinha que ter pelo menos aquele escape, eu preciso cuidar de mim, eu ia na academia, sabe? Uma xícara de chá em paz já pode ser considerado autocuidado, ler uma página de um livro, qualquer coisa que... Um hobby, né, um artesanato. Que te dê um prazer. Exato. Um prazer que está e fazendo sossego, aquilo. Né? 5 minutos de sossego, eu digo verdade. que já basta. Um suspiro. Exato. Agora vamos para o vídeo de outra mãe. Oi, gente, aqui é Marquele Martins, sou mãe de 3 filhos. Sim, mãe de 3 filhos. E muito feliz com isso, né? E ser mãe, a gente tem muitos desafios. Um deles que eu tive foi quando eu tive minha segunda gestação, que foi meu segundo menino. Eu tenho 2 meninos e uma menina. E no meio da gestação, eu tive problema na tireoide, né? Que eu fui diagnosticada com a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune na tireoide. E com isso começou os problemas, né? Tive que tomar remédio, cuidar disso, fiquei preocupada em perder o bebê, né? Mas piorou logo que o neném nasceu.
eu tive muita depressão, muito triste, muito difícil, não conseguia nem levantar da cama, perdi muito cabelo, fiquei quase sem cabelo, fiquei sem as unhas, perdi unha, perdi tudo, e eu tive um momento assim que era bem difícil amamentar, né? E esse nenê, o Kevin, ele só queria o lado esquerdo, então eu já tava com essa dificuldade de não conseguir levantar da cama, não ter vontade de fazer nada. Gente, muito sério, o problema de tireoide foi muito sério, porque afetou tanto minha parte física como minha parte emocional, né? Então, foi difícil pro casamento também, foi difícil no cuidado com outro filho, que quando a gente tem um segundo filho, também tem essa questão, né? Que parece que a gente não vai conseguir dividir aquele amor que era todo para um, mas é tão lindo isso que a gente tem um amor que dá para todos os filhos, né? A gente só entende quando a gente tem um segundo filho. Mas algo que eu passei muito sério, assim, que foi bem difícil, foi essa questão hormonal que me trouxe esses problemas todos, físicos e psicológicos, né? Então, tive que fazer acompanhamento depois com endócrino desde a gestação, mas piorou muito mais após o nascimento do Kevin, né? Então, fica a dica aí, o alerta para as mamães estarem cuidando dessa parte hormonal também, que faz toda a diferença na nossa saúde e na saúde de toda a casa, dos filhos, que a gente transparece isso quando a gente não tá bem. Obrigada por compartilhar essa história tão tocante. Como é difícil ser mãe, né, gurias? É verdade, mães passam por diversas transformações, né? E físicas, psicológicas, hormonais, e inclusive as questões hormonais influenciam muito na questão emocional, né? Então, investigar isso, ter essa investigação completa, ter uma boa rede de apoio, é super importante para ter esse cuidado com a saúde mental das mães, né? Com certeza. Por isso que minha missão é cuidar de quem cuida. A mãe também merece colo, nem que seja o dela mesma, para justamente enfrentar esses momentos. Mãe também merece ser cuidada, né? E a gente tem que lembrar sempre isso, que a mãe também importa. Agora vamos para o quadro Conselho de Mãe. Gurias, se vocês tivessem que dar algum conselho para essas mães que estão sobrecarregadas, estão exaustas, qual seria esse conselho? Eu diria, mães, procurem ajuda, compartilhem os seus problemas com a sua família, com o seu marido, para que eles possam buscar ajuda, né, caso não seja resolvido, ali não seja possível resolver entre a família mesmo. Às vezes o querer dar conta de tudo impede de conseguir buscar um auxílio profissional quando necessário, né? Então, esse é o meu conselho. Mesmo na gravidez, já buscar uma rede de apoio de mães. A mãe precisa participar desde a gravidez de um grupo de mães, uma comunidade em que as mães estão na mesma fase que ela, entendendo o que ela está passando na realidade. E não se sentir envergonhada de pedir ajuda, de se abrir, porque ela estará num grupo seguro, sem julgamentos. Então essa é a parte mais importante para a mãe conseguir olhar para a sua saúde mental. Perfeito, eu também acho que um grupo de mães pode ajudar muito também essa mãe, outras mães, observar que essa mãe está precisando de ajuda. E como é importante, né, ter familiares que estejam atentos a estes sinais. Conhecer a educação positiva e geralmente quando a gente fala que tem um problema, muitas outras mães têm exatamente o mesmo problema. A gente nunca está sozinha. E por falar em saúde mental, eu trouxe um mimo para cuidar da saúde mental, olhando para as emoções. Vou abrir aqui. Ai, que amor! Olhem aqui, que coisa mais linda. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada pelo presente. Gostaria de agradecer as minhas convidadas, a Camila e a Aurélia. A gente está encerrando e agora eu gostaria de falar uma mensagem para você, mãe. Ser mãe é um turbilhão de sentimentos, de certezas que viram dúvidas, de dúvidas que às vezes viram culpa. Tem dias em que a gente acha que vai dar errado e dá certo. Tem dias em que dá certo, mas a gente acha que deu errado. É confuso, é intenso. E essa confusão vai tomando espaço na nossa cabeça,
no nosso coração, no nosso corpo. A gente começa a se perguntar se está fazendo tudo errado, se é boa o suficiente, se está presente, se está ausente demais, se grita demais, se ama demais. E essa cobrança silenciosa pode virar dor. E essa dor, às vezes, vira doença. Não por falta de amor, mas por excesso de entrega. Às vezes vem a depressão. E não porque mãe entristece, mas porque o nosso corpo está tentando nos dizer o quanto tudo isso importa. O quanto precisamos também de colo, de respiro, de escuta, de acolhimento. Porque remédio não está só na farmácia. O remédio está no amor intenso que temos pelos nossos filhos. Está no abraço apertado, na rede que a gente constrói, no espaço onde a gente pode ser mãe sem culpa. Porque somos sim mães com culpa, mas estamos aqui para aprender, para respirar, para seguir. Porque juntas vamos nos tornarmos mães sem culpa. Um beijo e até a próxima Mãe Sem Culpa.